Oi, guerreiros da verdade, mais uma vez aqui, mais um vídeo importante. Vou postar ele em 3 redes sociais. Vou postar no Vini Amorim, no meu perfil de música, no meu perfil de notícias e também no meu canal no YouTube. Primeiro, vou pedir para vocês aqui se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas, né? Com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, tá? Gente, eu vim aqui, deixa eu mais para trás aqui, porque o bagulho tá osso, né? Gente, eu vim aqui falar de um tema muito importante, né? Todos sabem que nós estamos vivendo no estado de exceção, né? No vídeo anterior eu expliquei o que é golpe de estado, expliquei para vocês tudo que está acontecendo nesse comboio, nessa brincadeira política que o STF se transformou, né? Antes de começar o vídeo, eu vim ler aqui para vocês 2 versículos, né? 2 palavras, né? Que está na Bíblia. Mateus 24, e em 3 versículos diferentes, do 6 ao 8 e no versículo 12. No versículo 6 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? O que o profeta estava dizendo aqui, gente? O que é o princípio das dores? Imagine uma mulher num parto, né? Quando a mulher vai saber que vai parir, né? Ela sente as contrações. Isso é o princípio, o início do parto. Quando ela tem as contrações, o médico fala assim: vamos correr para a sala do parto. Ou dá o início, né, ao trabalho de parto, né? Gente, o que está acontecendo nesse momento? Estados Unidos contra a Venezuela, os Estados Unidos está fechando o cerco contra o Nicolás Maduro, o ditador da América do Sul, né? Um dos ditadores, né? Já sabemos de um deles, que é o Alexandre de Moraes, que eu cito aqui bastante esse vagabundo aqui nas minhas redes. Eu não tenho medo de falar que ele é vagabundo, que ele é vagabundo, né? A maioria do povo brasileiro sabe que esse canalha está acabando com o nosso país, né? E eu não tenho medo de ser preso por falar a verdade, né? João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim, a verdade é uma só, né? Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, né? Vou dizer para vocês o versículo 12. O que diz no versículo 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? A gente vê, pessoal, nós vemos atualmente no mundo que vivemos que o amor está se esfriando. É mãe matando filha, é filho matando pai e mãe, é, homem falando que é mulher, falando que criança nasce trans, né? Nunca vi uma criança nascer trans. Pelo que eu saiba, quando a criança nasce, o médico já fala na hora para os pais que é macho ou fêmea, que é homem ou mulher. Ou até mesmo no ultrassom, o médico já fala: ó, mãe, é uma menina, é um menino. Não tem como a pessoa nascer homem e depois falar assim: que essa criança não é homem, não. Tá lá com o jubileu lá no meio das pernas, não é homem. Mas enfim, é a sociedade atual. E tudo isso está previsto na palavra de Deus. Eu acabei de ler para vocês, né? Rumores de guerra, o amor se esfriando de muitos, né? E nós estamos vivendo num estado de exceção, gente. O que é estado de exceção, né? O estado de direito. O estado de exceção, gente, é quando as leis do país já não estão mais funcionando. Não está tendo mais funcionamento das leis. As leis do país, a Constituição, o Código de Processo Penal não estão sendo mais respeitados, né? Recentemente, acredito que todos vocês tenham conhecimento que o Jair Messias Bolsonaro foi preso de forma ilegal. Por que de forma ilegal? Primeiro, que prenderam ele num, como que eu vou dizer, num processo que não envolvia o nome dele, né? O processo estava o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e mais um outro, creio eu que é o Ramagem, se eu não estiver enganado, tá? Mas eram dois num processo que estava tendo ali, que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, não denunciou o Jair Messias, né? Denunciou o filho, Eduardo Bolsonaro, e o Ramagem, se eu não estiver enganado. Depois eu vou deixar na descrição qual que é a lei certinho, que eu acabei não trazendo esse dado aqui para trazer para vocês, mas vamos resumir melhor, tá? O maldito, canalha, o satanás do Alexandre de Moraes está perseguindo os cristãos,
O Flávio, recentemente, ele convocou uma vigília. O que é uma vigília, gente, para quem não conhece? As pessoas, elas se juntam numa unidade para fazer uma oração, uma causa, uma oração, um avivamento, né? Ou uma vigília de oração que passa a madrugada, ou até mesmo muitas horas orando, né, por uma determinada coisa, né? E isso combinou que o Deus da democracia, o Deus do, do Brasil atualmente, né, o careca de cabeça de Rolon, né, sabe o Rolon, aqueles desodorante que não é de spray, sabe? É isso. O cara prendeu por causa de uma vigília falando que o Bolsonaro é um cara que tem 70 anos, tem múltiplas cirurgias na barriga, vai fugir. Como vai fugir o cara? O cara é vigiado 24 horas por dia, gente. 24 horas por dia o cara era vigiado dentro da sua própria casa por policiais. O cara que não tem uma denúncia por corrupção, um cara que não tem nenhuma denúncia do que o Nove Dedos tem. Mais 300 bilhões de reais foram devolvidos para os cofres públicos. Se foi devolvido é porque foi roubado. Não tem como a gente devolver algo que não foi roubado. Vocês concordam comigo? Como que eu vou devolver algo que eu não peguei? É algo que qualquer pessoa inteligente vai saber. Ó, eu trouxe aqui para vocês, gente, algumas leis que foram mal interpretadas por esse juiz e algumas leis que não foram de forma respeitadas. O artigo 5º da Constituição, liberdade de consciência e de crença, né? Por que liberdade de consciência e crença? Porque uma vigília, gente, uma vigília é algo religioso, algo que uma denominação religiosa está praticando. Se um juiz ou alguém de autoridade federal está impedindo que aquilo aconteça, ele está perseguindo aquilo. Está perseguindo aquilo, porque em 2019 teve lá uma pequena manifestação, também teve uma vigília por Nove Dedos, e não houve isso, não houve uma prisão, não houve uma cautelar, não houve nada nesse nível que está tendo agora, né? Eu acho engraçado isso, né? Eu vou abrir aqui o artigo 5º. Eu tenho aqui, gente, eu trouxe aqui uma companheira para me ajudar, né? Para mim, porque é muita coisa. Eu tô aqui com um iPad emprestado, que eu tô ajudando aqui, minha noiva aqui tá aqui comigo. Tô com uma bíblia aqui, a minha espada. Isso aqui é a minha espada, gente. Pra ir pra guerra eu uso isso aqui, uma espada. Pesquisa pra mim aí, por favor. Pode ser no próprio chat GPT, que o chat GPT hoje, gente, já tá ajudando bastante. Coloca aí pra mim. Artigo 5º da Constituição. Eu posso colocar aqui, gente, mas eu tô com o negócio aberto aqui que eu não posso tirar, porque senão vai zoar tudo, né? Hoje é um vídeo mais formal, não tem muitos detalhes, é um vídeo mais de desabafo mesmo, gente. Aqui, ó, artigo 5º. O que diz no artigo 5º da Constituição, né? Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros o quê? E aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vamos mais embaixo. Principais direitos garantidos no artigo 5º. Direitos individuais. Quais seriam os direitos individuais? Direito à vida, direito à liberdade, você ir e vir, direito à igualdade, seja igualdade racial, igualdade monetária, tem a igualdade, é um dos direitos que o artigo 5º resguarda, não está sendo respeitado. Segurança, propriedade são invioláveis. Aqui está bem descrito. Artigo 5º. É público. Cada um pode pesquisar o que está escrito no artigo tal, não é interpretado, porque a Constituição de 88 ela foi feita de uma forma que não é uma forma que o João de a esquina vai ler, vai interpretar de uma forma, o demônio Satanás careca vai interpretar de uma forma. Não. A Constituição de 1988 ele foi feita de uma forma que é claro, é aquilo e pronto. Ela foi construída dessa maneira. Vamos continuar. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Vou ler de novo para vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo ou senão em virtude de lei. Ninguém, tá? Muito claro. Não é algo interpretativo, é algo claro, tá? Desculpa, eu tô tomando aqui o celular dela, gente, mas é algo muito importante. Tô falando de lei.
liberdade constitucional de cada um, seja de esquerda, direita, cada um tem uma liberdade de ir e vir, que não está sendo respeitado por esse Satanás, né? Não vou falar que ele é cristão, depois ele vai vir chorando, mas que quem é cristão respeita o lado do outro, ama o outro, faz as coisas com a reta da justiça, algo que não está acontecendo, né? Quem tem cabeça e massa cefálica, cérebro de verdade vai entender. Vamos lá. Outro ponto crucial é garantida a liberdade de expressão. Vou repetir. É garantida a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, crença e religião. Vou ler de novo para que os esquerdopatas não acham que eu estou lendo besteira. Vocês podem abrir o artigo 5º aí e ler comigo. É livre, vamos lá, a manifestação do pensamento, crença e religião. É claro isso. Mais um ponto, tem bastante ponto, né, gente, que foi inviolado por esse Satanás, né? Ou foi usado pelo Satanás. Não vou falar que ele é Satanás, que ele foi usado pelo Satanás, mas vamos continuar. A intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas são invioláveis. Vamos fazer uma pergunta bem fácil para vocês. O que foi violado, hein? Dessas pessoas? Qual honra foi violada? Da Débora. Ela participou da trama golpista. Qual arma ela estava segurando? Uma K-47, uma .50. Não, ela estava segurando um batom. Será que era Boticário? Será que a Boticário estava cometendo um golpe de Estado? Será que a Avon... Nossa, gente, a gente tem que denunciar a Avon, os cosméticos, porque vendeu para uma pessoa uma arma que vai... Sei lá o que vai acontecer, vai explodir Brasília, um batom, não sei. Mas não, gente. O que aconteceu foi que ela escreveu perdeu mané na estátua. Quem disse perdeu mané? Você lembra? Não lembra, né? Eu lembro. O Barroso, ministro Barroso, né? Lá nos Estados Unidos, um abençoado foi lá criticá-lo, né, por uma decisão que ele teve, ou pelas atitudes dele, e ele virou por esse cidadão e disse, perdeu mané. E a Débora, pela manifestação que estava ocorrendo lá em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, escreveu na estátua, perdeu mané de batom. Gente, vocês acham que um batom daquele que é facilmente retirado com detergente vai ser golpe de Estado, gente? Eu já trouxe em vídeos anteriores, no vídeo de golpe de Estado que eu coloquei aqui, gente, no canal, vocês podem clicar aí e dar uma curtida também. Eu expliquei, não tinha arma, não tinha fuzil, não tinha como ser um golpe de Estado. Primeiro que o Bolsonaro estava ali no Brasil, estava nos Estados Unidos. Eu vou terminar aqui, tá que ela tá, gente, ela tá agoniada, eu sei, eu entendo ela. Mas, gente, não tem como uma pessoa cometer um golpe de Estado EAD. Você sabe o que é EAD, gente? Ensino à distância, né? Não tem como, gente. E o Nove Dedos não estava nem em Brasília, ele estava em Araçatuba, se estiver enganado. Araçatuba, aqui em São Paulo, né? Inclusive. Vamos continuar aqui. O outro ponto. O domicílio é inviolável. Qual organização aí que fica adentrando propriedade dos outros? Imagine você compra uma casa, um terreno. Chega um grupinho com uma bandeira vermelha, com um desenho ali, escrito MST, invade sua casa, sem ir vir, né? Vocês podem sair daí que agora é nosso o espaço. Aí, e quando a gente critica, eles falam, não, a gente não tá invadindo, a gente tá ocupando. Você viu como é? Quase ela deu risada aqui, gente, porque não tem como, mano. A lei é bem clara. O domicílio é inviolável. O domicílio, a casa, o terreno, né? Outro ponto. A correspondência e comunicações são protegidas, né? Vamos lá, direitos coletivos e sociais. Tá acabando já, gente. Essa parte de lei que eu vou ter outras leis que eu preciso ler também, mas vamos tentar resumir aqui o máximo possível. Direito de reunião pacífica. Gente, tinha alguma arma lá em Brasília? Tinha algum tanque? Aí tinha gente que falava assim, não ocorreu o golpe porque o cara perdeu o táxi.
Ah, dá vontade de rir aqui, chorar de rir, porque se alguém quisesse dar um golpe de Estado, gente, vai por causa de um táxi que perdeu o táxi, vai impedir alguma coisa? Não vai. Não vai. Quem quer dar o golpe mesmo, ir lá e matar quem falou que ia matar, ele já estaria morto. Você já viu algum bandido, algum traficante ter pena dos inocentes que morreram na história inteira do Brasil? Eles não mataram? Não mataram, gente? Sabe, são coisas que ou as pessoas são retardadas porque querem ser retardadas, ou não sei o que passa na cabeça das pessoas. Direito de associação para fins lícitos. Direito de acesso à informação. Muitas pessoas teve suas contas bloqueadas, cerceadas, né, ao esquecimento, por falar a verdade. Direito a acesso à informação. Temos pessoas que não têm direito ao acesso à informação, né, gente? Direito à petição e ação da justiça aqui dentro do... É importante também, mas não está dentro do escopo do vídeo, mas é algo importante se dizer também. Garantias processuais. Vamos lá. Todos têm direito ao devido processo legal. Eu não quero falar palavrão aqui, gente, porque palavrão traz maldição, mas, gente, não tem como, tá? O abençoado encerrou o, o processo, o devido processo legal do Bolsonaro. O cara acabou de antecipar tudo. Só para o cara tem tanto ódio do cara, porque. Gente, me fala. Não tem provas desse negócio. Falam que tem 70 terabytes de memória de provas. Sendo que a maioria dos advogados de defesa não conseguiram nem acesso a isso. Ou seja, não teve aí nem teve o devido processo legal, né? Porque que processo é esse legal? Não teve. Ampla de defesa e contraditório, teve? Vamos lá. Tinha tempo agora recentemente, depois que o Moraes decretou realmente lá a prisão, mandou o Bolsonaro para a PF, estava no tempo de recurso da defesa do Bolsonaro. Não foi respeitado, então não teve a ampla defesa e contraditório também. Presunção de inocência. O preso deve ser informado de seus direitos e a prisão ilegal deve ser relaxada, né? Então, aí outra aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano. Tá tendo tratamento desumano. Sabe por quê? Porque a pessoa levou uma facada em 2018, quase morreu, tem crises de soluço diariamente, ou seja, essa prisão nem deveria existir, se, mesmo sendo uma perseguição, ele deveria estar numa prisão domiciliar, pelo menos, nem deveria nem estar preso, mas já que estão fazendo essa cachorrada, o cara tinha que estar com a alimentação que ele precisa ter por conta que ele está com o intestino zoado e o tratamento devido. Não está tendo, né? Vamos concluir isso aqui, gente. Tem alguns outros pontos que eu precisava falar aqui, mas são coisas de outro ramo, né? Mas também são importantes, tá? Vamos pular para outra lei aqui, gente, que é a lei, cadê o negócio? Cadê a caneta? Tá aqui a caneta, gente, é a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Será que eu preciso ler? Eu não vou precisar pedir para ela colocar aqui, gente, porque tá bem na cara que tá tendo abuso de autoridade, né? Lei 13.869/2019. Vocês pesquisem aí, tá? Código de Processo Penal, definição de flagrante, artigo 302, e jurisprudência relacionada. CCP, CPP, na verdade, artigo 310, decisões de juiz ao receber auto de prisão em flagrante, relaxamento de prisão legal. Perdão, gente. Todas essas leis, gente, que eu trouxe aqui para vocês, elas estão... eu coloquei aqui, pontuei aqui para vocês essas leis, justamente para provar para vocês que esse processo está sendo fraudado, né? Nós estamos vivendo num momento de extremo cuidado, né? Vou já guardar aqui o tarde, porque agora eu vou entrar numa fase mais de conversa com vocês. Já mostrei os dados, os pontos que eu queria mostrar, mas, gente, a palavra de Deus, como eu disse lá no início, é algo muito claro, né? Nós estamos vivendo num momento triste da nossa sociedade. O Brasil é um país rico em minério, tem uma cultura muito bacana nos seus
é 500 e algum pouquinho de anos, tá? Eu não sou, vou lembrar aqui muito, mas 1500 para cá vai dar mais ou menos isso. 500 e poucos anos aí. Porque descobri o Brasil, não vou entrar nesse método agora aqui não, porque é um momento todo, mas é isso. Não sei o que, acima de 500 anos, né? A República aqui do Brasil, né? A República do Tupiniquim, vamos dizer assim, né? É, nós estamos vivendo um momento, gente, que está próximo à volta de Jesus. E nós temos que, sabe, deixar de lado qualquer coisa, né? Ninguém é perfeito. Ninguém, não existe. O único perfeito que passou aqui na Terra, gente, foi Jesus. E nós temos que orar para o próximo, orar, orar para que esse país ele não venha cair no comunismo, não venha cair em ditadura, porque nós sabemos o que uma ditadura faz com o país. Eu conheci 3 venezuelanos, gente, e na minha vida inteira eu tive contato com 3 venezuelanos. E os 3 falou que teve que sair do país que eles amam, que eles nasceram, a pátria deles, porque não estava dando para viver. Tem muitos cubanos que fogem de Cuba. Tem muitos, não sei como que fala da Nicarágua, mas civis da Nicarágua que saem do seu país, fogem do seu país porque não tem como viver, gente. É um caos total. Antes de concluir o vídeo, eu vou orar pelo país, pelo Bolsonaro, vou orar pela situação que o país está vivendo agora. Se a gente não parar agora, gente, se a gente não lutar pelo nosso país agora, a Venezuela começou assim. Um dos poderes, o judiciário, por exemplo, tomou a frente, tomando decisões irregulares para uma pessoa só perpetuar o poder. E é o que está acontecendo, tá? Eu vou pedir aqui para Amor da Minha Vida colocar um louvor de adoração, um louvor bem bonito, para colocar aqui perto um louvor que eu vou orar por vocês, não só pelo Bolsonaro, mas vou orar por quem for assistir esse vídeo, eu vou orar para que vocês sejam abençoados, tá? Eu vou pedir aqui para Deus que vocês sejam abençoados, tá? Pode colocar no play. Coloca aquela da Lindo Momento. Vou colocar um lindo momento aqui, gente. Bora lá. Mas vamos orar aqui, tá, gente? Vou pedir para Deus para livrar o Brasil do mal que está. Nós estamos vivendo num momento bom. Mas vamos lá, gente. Senhor Deus, meu Pai, grandioso dos céus e da terra. Senhor Deus, o Brasil nesse momento, Pai, está passando por um momento de luta, de tristeza, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu peço, Deus proteja, guarde o Bolsonaro, Senhor Jesus. Coloque anjos e arcanjos do lado dele, para batalhar do lado dele, Senhor Jesus. Deus, eu oro por essa nação, uma nação tão rica, tão próspera, onde tem pessoas que, a maioria desse país são cristãos, Pai. São pessoas que sigam ao Senhor, que seguem ao Senhor, Senhor Pai. Meu Deus, eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui nos assistindo agora, que vão assistir esse vídeo. Peço, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Sabe, Pai, esse mundo, como diz lá em Mateus 24, capítulo 12, Senhor Jesus, diz que a iniquidade desse mundo é tanta que o amor se esfriará. E nós temos que trazer, Deus, trazer, Pai, para esse Brasil, para esse Brasil que é quase um continente. Temos que trazer o amor do Senhor para cá, Deus. Um avivamento, da mesma forma, Senhor, que o Anrã, o pai de Moisés, juntou toda a nação de Israel para orar para que o Senhor trouxesse para eles o libertador, Pai. E assim foi. O Senhor trouxe Moisés para libertar aquele povo. Eu peço ao Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor traga para nós, Pai, um libertador para essa nação. Que o Senhor venha libertar, Deus, essa nação de qualquer perseguição,
religiosa, de qualquer perseguição individual, de qualquer perseguição do mal, do maligno, Pai, por essa terra, Pai. Uma terra maravilhosa, Senhor Jesus. Sabe, Pai, eu oro, Deus, por essa casa, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, pela Dona Maria, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, pela Jenny, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, pelo Senhor Paulo, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, por cada pessoa que vai assistir, Deus. Senhor Deus, toque no coração, Senhor Jesus, de cada ser humano que está aqui nesse planeta, de cada ser humano brasileiro, Pai. Acorda essa vontade de luta, Deus, de perseverança, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixe, Pai, não deixe que nós caiamos na tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Gente, eu vou deixar algo bem claro aqui nesse vídeo. Você tem direito de votar em quem você quiser. Isso é liberdade de expressão. Você votar, você tem direito de votar em quem você quiser. Aqui eu tô falando algo que você sendo de um lado ou de outro, é algo que tá notório, gente, que tá acontecendo. Que não é algo que é um criminoso, um traficante, um corrupto tá fazendo, não. É um cara que simplesmente pegou o Brasil que tava no lixo, economicamente falando, e deixou o caixa com 54 bilhões de reais, ou seja, temos superávit. E agora nós estamos com déficit de 350 bilhões de reais. Isso vai no seu bolso, vai doer no seu bolso. Que Deus abençoe vocês, tá? O vídeo ele saiu um pouco do prumo do que eu queria realmente fazer, mas eu acredito que a mensagem foi passada. Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito, né? Tudo nessa vida tem um propósito. E Deus ama todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe e compartilha esse vídeo, gente. Me ajuda aí, tá? Beijo. Amo vocês. Deus ama vocês também.